Bom, meu amigo torcedor vascaíno, hoje é dia de Vasco da Gama. Já, às 9h30 da noite, contra a equipe do Fluminense, dentro do estádio Newton Santos, teremos esse clássico válido pela 22ª rodada de Campeonato Brasileiro. Um jogo importante para o Vasco, importante por ser um clássico. Clássico esse que no primeiro turno o Vasco foi derrotado dentro do Maracanã, roubado pela arbitragem. Clássico esse, importante também olhando para o Brasileirão. Uma vitória hoje leva o Vasco aos 27 pontos e dá uma respirada ao Cruz Maltino. E além de aliviar a vida do Vasco, afunda ainda mais a vida do rival, que vive um momento muito complicado dentro da tabela de Campeonato Brasileiro. A gente, é claro, vai falar sobre isso, falar sobre a preparação para este grande jogo dentro do Newton, mas também trazer outras novidades importantes sobre movimentações de mercado. O Vasco já tem seus alvos definidos, tem uma bola da vez pronta para a diretoria de Pedrinho chutar, quem sabe fazer aí um golaço. A gente vai trazer tudo isso aqui agora neste Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo aqui deste sabadão, que é claro, meu amigo torcedor vascaíno, promete e muito, com muitas notícias e muitas novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas aí a todos vocês, que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, meu amigo torcedor, nós estamos sempre muito felizes, muito alegres mesmo, e eu estou muito alegre de ter todos vocês aqui sempre no nosso canal. É um motivo de muita alegria e felicidade saber que vocês curtem o nosso conteúdo, então muito obrigado mesmo, mas sempre vamos em busca de mais, Estamos aí na meta, no objetivo de chegar aos 137 mil inscritos e conto muito com a sua ajuda. Então se você tá aí, do outro lado, marcando bobeira, dando sopa e ainda não é inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo e já se inscreva. Faltam pouquíssimas pessoas para chegarmos a essa marca tão importante, tão grande, dos 137 mil inscritos, então conto muito com a sua ajuda. Caso ainda não seja inscrito, vem agora mesmo e já se inscreva no nosso canal. Além disso também, curta o vídeo e ajude o nosso crescimento. Seu like, o seu joinha, o seu gostei, independente da forma como você preferir chamar, é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Show de bola, Vascão? Vamos embora então? Sem muita enrolação, fala logo sobre o nosso Vasco. A começar aqui com vocês, primeiramente, este Acorda Vascão, falando sobre dois lances. Ontem a gente trouxe a vocês dois lances de gols. Um do Gabriel Peck, que chegou ao 12º gol na temporada de 2024 com a camisa do Los Angeles Galaxy. 12 gols e 12 assistências em 28 jogos, números impressionantes. Mostramos também o gol do Cleiton Silva, jogador aí que foi comprado pelo Vasco no início do ano pelo valor de 19 milhões de reais. Não marcou nenhum gol, saiu do Vasco da Gama pela porta dos fundos e ontem em sua estreia no Campeonato Português contra o Sporting de Portugal, dos maiores clubes do futebol, não apenas de Portugal, como europeu, Cleiton vai e me marca um gol, um golaço. Arrasta, faz um lindo drible com a canhota, bate com a direita e faz o único gol aí do Rio Ave, na partida contra o Sporting. A gente não para por aqui. Eu quero começar esse Acorda Vascão exatamente assim, porque ontem tivemos mais 2 gols de 2 atletas ligados ao Vasco da Gama, e dessa vez ligados de uma forma direta, que é o Orechano e é o Matias Galarza. Ontem, a equipe aí do Matias Galarza entrou em campo, no caso, o Talleres de Córdoba, pelo Campeonato Argentino. Galarza hoje que está emprestado ao Talleres e vai ficar até o final dessa temporada no clube argentino. Ontem o Talleres enfrentou a equipe do Barracas Central pela segunda rodada do Campeonato Argentino. No caso, a segunda fase do Campeonato Argentino pela 10ª rodada. O clube do Matias Galarza, o Talleres, vinha perdendo exatamente até os 38 minutos da segunda etapa. E simplesmente o Galarza, aos 38 minutos, ele me inventa isso daí, que está aparecendo na imagem a vocês. Um cruzamento na área e o Galarza me puxa, meu amigo, uma bicicleta, mata no peito, joga para o alto e faz um lindo gol.
Galarza que tá jogando bola lá, o camisa 8 do Talleres de Córdoba, um atleta importante demais para o clube argentino, um jogador que pertence ao Vasco, e fica essa dúvida. Será que o Galarza aqui no Vasco da Gama não teria tanta oportunidade? Qual a diferença de Galarza para Juan Esforça? É uma dúvida aí que eu faço e é uma pergunta que eu questiono a vocês. E quem dera, né, se fosse apenas o Galarza, porque ontem também tivemos aí um jogo entre Cincinnati, clube do futebol norte-americano pela MLS, contra a equipe do Santos Laguna. O Cincinnati enfrentou a equipe do Santos Laguna pela Leagues Cup. O Cincinnati é um clube do futebol norte-americano e o Santos Laguna é o clube do futebol mexicano. É um campeonato aí da Copa CONCACAF, né, que envolve aí clubes da América do Norte e da América Central. O jogo começou 1-0 para o Santos Laguna, com um gol de Lozano aos 5 minutos ainda da primeira etapa. E aos 11 minutos também da primeira etapa, o Luca Orejano me apronta também essa imagem aí que está aparecendo a vocês. Um golaço. Arrasta para o meio, bate com a canhotinha no ângulo do goleiro. Gol esse muito importante para que o Cincinnati avançasse de fase. O jogo acabou pelo placar de 1-1 terminando indo para os pênaltis. E o Cincinnati passa nas penalidades máximas com 6 pênaltis convertidos, enquanto o Santos Laguna com apenas um pênalti convertido. Então assim, realmente tem coisa surreal. Inclusive, um desses pênaltis convertidos pelo Cincinnati foi do próprio Luca Orejano. E é engraçado, porque o Orejano aqui não jogou absolutamente nada. Assim, eu acho que ele é um craque de bola, tá? Se com essa mentalidade, se com essa ideia. Mas acho que ele chegou num furacão chamado Vasco da Gama temporada 2023 e não conseguiu mostrar o seu bom futebol. O Luca Orejano, ele chega até a perder um pênalti, né, contra o ABC de Natal, que causou a eliminação do Vasco da Gama naquela Copa do Brasil do ano passado. E ele, lá no Cincinnati, com tempo, com espaço, com calma para desenvolver seu bom futebol, vem brilhando. E aqui no Vasco, muitas oportunidades que poderiam ter sido entregues a ele não foram dadas. É triste, é chato, mas ele tá brilhando lá e quem dera se pudesse estar brilhando aqui, né? Temos o Adson aí e hoje o Vasco vai ao mercado procurar um reserva para o Adson, sendo que esse nome poderia ser até o próprio Orejano. Mas enfim, né? Assim que a gente começa esse vídeo, vendo aí as loucuras que acontecem sempre no futebol. E falando inclusive aqui, meu amigo torcedor, em jogadores em si, ontem o Vasco praticamente anunciou um pacotão de reforço, né? Mas o reforço não para o presente, porém para o futuro. Ontem o departamento de futebol de base do Vasco da Gama, ele pensando, é claro, no futuro, acertou a contratação de 9 jogadores. No caso, acertou a contratação através da assinatura de um contrato de formação com 9 atletas. O Vasco, ele acertou, assim, ele contratou 2 atletas, que no caso foi o goleiro Marcão e o atacante João Vitor. O João Vitor é um atleta aí que vem para o Sub-16 do Vasco da Gama, atleta nascido em 2008, com exatamente 6 anos de idade, que assinou um contrato de formação até julho de 2027. Jogador aí que vem do Ibrachina de São Paulo. E o Marcão é um jogador nascido em 2006, natural de Montes Claros, Minas Gerais, que estava no Atlético Mineiro e chega aí ao Vasco para assinar um contrato de formação até julho de 2025. Então, dos 9 jogadores, 2 são contratados, os outros 7 assinam um contrato de formação. São eles o lateral direito Jean Lopes, o lateral esquerdo Gustavo Moura, o lateral direito Wennedy Tyson e, além deles também, mais alguns jogadores, como também o goleiro Thiago Parente e os meias Davi e Luiz Felipe, além de Cauã Vitor, outro jogador que também assinou esse contrato de formação. Então, o Vasco vai reforçando a sua base, pensando no futuro, sua grande maioria de jogadores do Sub-15, Sub-16 e também do Sub-17. Show, Vascão, boas notícias, boas informações, né? O Vasco, é claro, olhando o futuro, trabalhando no presente. E isso também acontece no profissional, mas não pensando no futuro, porém pensando num presente, um presente presentaço, né? Que urge o nosso Cruz Maltino por reforços. Meu Deus do céu, como o Vasco hoje necessita de contratações. Creio que isso é nítido, né? Creio que isso aí é assim, bem na nossa cara, estampado a carência hoje que o Vasco da Gama tem por reforçar. E internamente se entendeu o seguinte: o Vasco precisa reforçar as suas pontas e o Vasco precisa reforçar a sua zaga. A questão da zaga, a gente tem batido muito nessa tecla, é o Maurício Lemos, é o nome desejado pela comissão técnica. Negociações avançadas, um contrato de 2 anos, as conversas estão avançando positivamente. Com o ataque, o Vasco tem por objetivo trazer um ponta esquerda titular e um ponta direita reserva para o Adson. O Vasco entende que o Adson é o titular absoluto da posição, mas que tem sido muito exigido.
e precisa quanto antes trazer um jogador para ser ali titular, aliás, reserva, né, do nosso titular, que é o Adson. E para essa ponta esquerda, o Vasco vem trabalhando. 2 nomes, o Vasco mirou. O primeiro, Brian Rodrigues, uruguaio, de 1,72 m, muita qualidade, forte, rápido, seleção uruguaia, esteve na última Copa América. Vasco conversou com a América do México. A América do México estava pedindo e tem pedido 3,5 milhões de dólares pelo jogador. Vasco negociou o empréstimo com opção de compra lá no meio do ano que vem, mas de uns dias para cá as negociações acabaram dando uma travada. Havia um problema judicial com o Brian Rodrigues em território mexicano, estava sendo acusado de crimes no futebol do México, no país do México, na justiça mexicana. Porém, essa situação tem sido andada assim de uma forma favorável, que vai ser solucionada. Exatamente por conta disto, a expectativa sim, querendo ou não querendo, é que solucionando o Brian Rodrigues fique por lá, por ser um jogador importante para a América do México. Então hoje a situação já mudou. Diferente do que acontecia 2, 3 semanas atrás, que a América queria se livrar do Brian, hoje com a situação se resolvendo, a América quer ter o Brian dentro do elenco. O Vasco foi para o plano B. O plano B era o Gonzalo Plata. E que jogador é Gonzalo Plata, tá? Equatoriano, muita qualidade, canhotinho, rápido, habilidoso. Jogador que se destacou muito com a camisa da seleção do Uruguai nessa última Copa América e já vem se destacando há algum tempinho, inclusive, com a camisa da seleção equatoriana, perdão. Jogador diferenciado mesmo, jovem, 23 anos de idade. 23 anos de idade, já passou por vários clubes, Sporting de Portugal, Real Valladolid da Espanha, tá hoje no Al-Qad do Catar. É um jogador diferente, mas é tão diferente que quando o Vasco entrou no caminho para tentar a sua contratação, inclusive o Al-Sadd pede 8 milhões de dólares, quase 36 milhões de reais pelo jogador, o Vasco soube que tem 2 clubes do Brasil que também estavam interessados, Corinthians e Flamengo. E a informação que eu tenho a trazer aqui neste Acorda Vasco a vocês é que hoje o atacante está perto sim de fechar com o Corinthians. Não há nada acertado, mas entre Vasco, Flamengo e Corinthians é a equipe que está mais na frente de contratar o jogador. Então se o Vasco tinha Brian Rodrigues e não vai conseguir fechar, e tudo indica que realmente as coisas estão caminhando para isso. Gonzalo Plata, o Corinthians está perto, o Vasco teve que ir por uma terceira opção. E é aí que a gente entra no assunto bola da vez, que é o brasileiro Yuri César. Um ponta, cria da base do Flamengo, exatamente da mesma geração do Hugo Moura, que após destaque no Fortaleza na temporada de 2020, emprestado pelo Flamengo, foi vendido ao Al-Ahly à época por um valor de quase 30 milhões de reais, 5 milhões de libras no caso. Ele está tendo destaque com a camisa do Al-Shabaab Ali. Última temporada, em 32 jogos, foram 8 gols e 6 assistências. Essa é a bola da vez do Vasco da Gama. É um nome que o Vasco iniciou conversas, é um nome que o Vasco tem os valores em mãos e é um nome que o Vasco entende que tem condições absolutas de ser o titular da posição da lateral esquerda, da ponta esquerda. Então, se você hoje quer saber de negociações, o que eu tenho a falar a você neste Acorda Vascão é o seguinte: o Vasco avança pelo Maurício Lemos e o Vasco busca a contratação de Yuri César. Gonzalo Plata, o equatoriano, chances mínimas, quase nulas, 0. Brian Rodrigues, uruguaio, pequenas chances. A bola da vez é de fato Yuri César. E aí a gente vai para a questão: quem é Yuri César? É um bom nome para reforçar o Vasco? A gente trouxe aqui dois dados diferentes, importantes, para entendermos um pouquinho melhor quem é esse jogador. Primeiro, é sobre esse último ano do Yuri César, pelo menos o segundo semestre de 2023, com a camisa do Al-Shabaab Ali, jogando pelo Al-Shabaab Ali durante todo o segundo semestre. Ele chegou ao segundo semestre da última temporada com 15 jogos. Foram 15 jogos totais durante o meio de 2023 até o final de 2023. Desses 15 jogos ele foi titular em 7, marcou 4 gols, deu 2 assistências, teve 7 passes decisivos, criou 2 grandes chances, finalizou ao gol 15 vezes, uma média de uma finalização por jogo, e teve 14 dribles certos, uma média de 54% de acerto nos dribles. Números bons para um ponta. Porém, o que mais impressiona é o número dele durante toda a temporada de 2023, com a camisa do Al-Shabaab Ali na UAE Pro League, a Liga da Arábia Saudita. Yuri César foi o segundo ponta
meia atacante com mais gols e assistências, ou seja, participações em gols durante 90 minutos. Ele tem uma participação em média a cada 108 minutos, quase uma participação em gol por jogo na UEFA Pro League. Então, assim, os números do Yuri César, é claro, olhando, eu sei que é complicado, mas olhando para uma liga da Arábia Saudita, são números muito bons mesmo, que acredito que não credenciam para ser uma grande contratação, mas o credenciam para ser o jogador que vai suprir hoje uma carência no Vasco da Gama, que é o problema da ponta esquerda. Se olharmos um pouquinho para o Yuri César no futebol brasileiro, ele conseguiu ter o seu destaque com a camisa do Fortaleza, que se hoje passa por um momento de estabilidade, em 2020 passava por um momento total de reconstrução. E nessa reconstrução, Yuri César foi essencial. Ele era titular do Fortaleza? Não, mas era uma peça muito utilizada. Trazendo aqui alguns números, né, do Yuri César a vocês e algumas participações importantes dele com a camisa do Fortaleza. Yuri César, ele entrou em campo no jogo contra pelo Campeonato Brasileiro do Fortaleza contra a equipe do Goiás, na segunda etapa, onde ele brilhou, se destacou muito. E na vitória do Fortaleza pelo placar de 3-1, jogando no estádio da Serrinha, dos 3 gols marcados pelo Fortaleza, na segunda etapa da partida, o Yuri César deu passe para um gol e marcou o outro. Além disso, também no jogo fora contra o São Paulo no Morumbi, no mesmo ano de 2020, o jogo foi 2-2, terminou empatado e o Yuri César foi responsável por, no caso, dar assistência para um dos gols do Fortaleza no jogo. Um jogo contra o Santos, jogando em casa, no Castelão, onde o Fortaleza vence pelo placar de 2-0. Yuri César foi responsável por dar assistência para um dos 2 gols marcados do Fortaleza naquela partida, além também de outras participações em gols com a camisa do Leão naquele ano de 2020. Dentre esses, um gol muito importante contra a equipe do Ceará, uma vitória pelo placar de 2-1 pelo Campeonato Cearense. Então, assim, Yuri César teve as suas participações, sim, teve seus golzinhos, teve seus bons momentos aqui no futebol brasileiro. Poucos momentos, saiu muito jovem para o Estado Árabe, né, ali para o Al-Shabaab ali dos Emirados Árabes. Tem-se a possibilidade de um retorno e tem-se esse grande interesse do Vasco. É um bom nome? Faço questão de saber a sua opinião. Deixe aí nos comentários sobre o que você acha disso. E é claro, para fechar o vídeo, mas só para fechar, claro, né, é realmente confirmado, o Yuri César é a bola da vez do Vasco da Gama. Para fechar o vídeo, quero falar com vocês sobre Vasco e Fluminense, né? Já teremos aí esse grande clássico válido pela 22ª rodada de Campeonato Brasileiro. Já aí pela parte da tarde nós iremos trazer informações a vocês sobre essa rodada de Brasileirão, trazer um panorama mais geral do que esperar para essa 22ª rodada. O certo é, o Vasco hoje terá pela frente um adversário que vem mordido após uma eliminação no meio da semana para a equipe do Juventude. O Vasco hoje terá pela frente um estádio Newton Santos que não terá, e a gente tem que bater essa real para vocês, da real, né? Não terá um clima de caldeirão. Pouco mais aí de 20 mil ingressos vendidos, então a expectativa é que não seja casa cheia. Torcedor vascaíno que vai, e eu estarei presente no Engenhão nessa noite, tem que fazer barulho, tem que fazer festa para empurrar o Vasco da Gama. E é um Vasco que vai com ausências. A principal delas, Lucas Piton. Lucas Piton será poupado para esse jogo de hoje, mas teremos o retorno aí do João Vitor, do Eric Marcos e de Robert Rojas para a lista de relacionados. Ainda há certa expectativa também de que Alex Teixeira possa acabar surgindo nessa lista e estar à disposição do técnico Rafael Paiva. Então o Vasco deve ir a campo hoje à noite com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Vitor Luiz no sistema defensivo, Esforça, Hugo Moura, Matheus Carvalho e Paier, formando esse quarteto de meio de campo, e 2 atacantes, Adson e Pablo Verrete. Deve ser assim exatamente que o Vasco da Gama vai a campo. Ontem, a gente chegou até a conversar com vocês que o Piton iria ser poupado. Envolve sim o fato de ser poupado, mas o jogador vem reclamando de algumas dores. A principal delas, uma dor no pé. O atleta acabou sofrendo um pisão no pé algumas rodadas. No jogo da última terça-feira contra o Atlético Goianiense, ele voltou a sentir dores nesse mesmo pé. Exatamente por esse motivo, ele acabou nem sequer treinando ontem no Nilton, treinando na quinta-feira no CT Moacir Barbosa. Então o Vasco está deixando ele um pouquinho de fora para se recuperar e estar o quanto antes novamente à disposição da comissão técnica. Show, Vascão? Deixe aí a sua opinião nos comentários, né, sobre o que você acha desse jogo de hoje. Volto a repetir, já estaremos aí de volta, trazendo mais detalhes e mais informações sobre esse jogo tão importante
entre Vasco da Gama e Flusão. Aliás, Fluzinho, né? No estádio Newton Santos. Clássico, é clássico grande, clássico maneiro, é clássico aí de Vasco e Fluminense contra o nosso freguês dentro do nosso salão de festas, que é o estádio Newton Santos. A gente fica por aqui, esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo deste sabadão e já já estaremos aí de volta com o nosso Fala Gigante. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.